Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, que mais uma vez o Senhor nos reuniu aqui na sua presença para cultuarmos ao seu nome. É um privilégio para nós estarmos aqui nessa noite cultuando ao nome do Senhor. Você pode se sentir privilegiado nessa noite por isso. Nós estamos aqui para cultuar ao nome do Senhor, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Que o nosso coração possa encontrar gratidão por podermos nos reunir aqui como igreja. Todos os domingos, todas as quartas, nós temos nos reunido aqui, nas casas, onde a presença do Senhor tem se manifestado em nosso meio. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Eu vou tentar falar menos eu e mais nós. O objetivo nessa noite vem nessa direção. Gênesis capítulo 11, versículo 6. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, que os irmãos aí do Ministério da Comunicação vão abençoar a sua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, vamos ler juntos? E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Quem vem acompanhando aqui a nossa igreja, né, os irmãos que têm vindo aqui todos os domingos, e você aí que está na sua casa, ao longo aí desses 6 meses aproximadamente, a gente tem falado um pouco, pelo menos as minhas pregações, né, e a igreja de um modo geral, a gente tem falado um pouco sobre a unidade. Essa é a terceira pregação, e hoje será a última que se encerra aqui do meu ciclo de série de pregações sobre unidade, até que o Senhor me dê alguma outra direção a respeito disso. E eu entendo que a unidade ela é importante, e se você talvez não teve a oportunidade de ouvir essas mensagens, a gente vai colocar em algum lugar aí na internet, ou no aplicativo, ou lá no grupo de WhatsApp aqui da igreja. Vou colocar as 3 pregações que foram faladas sobre unidade, que é a unidade do Espírito, a segunda foi um clamor pela unidade, e hoje nós vamos falar sobre o poder da unidade, né? Aí eu pensando assim, nossa, qual é a ordem, né? Talvez hoje fosse a primeira, né? A primeira da pregação sobre o tema e depois o desenrolar. E eu quero falar com você sobre o poder da unidade. Se nós entendermos o poder da unidade e como viver esse poder nas nossas vidas, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Nós vamos viver coisas maravilhosas no Senhor. E não foi por acaso que os irmãos cantaram a música Meu Nome aqui. Para quem não acompanhou aí as informações e as notícias, a música Meu Nome ela é uma música que foi composta por um grupo de pessoas, né? Eu até brincava aqui na reunião do ensaio, que o pessoal fala, não, a música Meu Nome é do pastor Felipe. Não é verdade. A música Meu Nome ela foi composta num ambiente de unidade, né? Que é muito diferente de uma pessoa apenas fazer alguma coisa. Essa música ela foi composta num ambiente de unidade, num ambiente de comunhão, onde algumas pessoas estavam reunidas ali, em volta da mesa, em volta da comunhão, em volta do pão, né? Até brincava, né, que a gente nunca compõe sem ter o alimento próximo a nós, né? Os cantores, os ministros, normalmente quando vão compor, precisa de comida, senão não sai nada, né? E nesse primeiro momento houve essa composição, e depois num segundo momento Deus deu a oportunidade de a gente poder ensaiar isso aqui na igreja, né?
E com a graça de Deus saiu essa canção e hoje essa música está disponível aí no YouTube, em todas as plataformas digitais. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a unidade, ela é poderosa. E aqui o texto que nós lemos, esse texto é um texto que ele traz um princípio para nós. Mas para a gente poder entender o princípio, nós precisamos entender um contexto. E aqui em Gênesis capítulo 11, é a história da Torre de Babel. Eu creio que todos nós já ouvimos falar da Torre de Babel, né? Muitas pessoas já ouviram dessa história. E no versículo 1, aqui de Gênesis 11, diz que na terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. E nós não sabemos qual era a língua que era falada ali, se era a língua portuguesa, se era inglês, se era espanhol, se era alemão, mas o que o texto nos traz é que existia apenas uma língua e uma maneira de falar, ou seja, de alguma maneira não haveria barreiras de comunicação, porque nós sabemos que se você não entende uma outra língua e alguém vem falar com você, você tem dificuldade de se comunicar, não é verdade? Não é assim? E o que me chama a atenção no decorrer dessa história é que diz aqui no versículo 4, que esses homens, eles estavam numa terra e eles se reuniram no lugar e eles declaram assim, e disseram, vinde e edifiquemos. Repita assim comigo, edifiquemos. Não é algo no singular, eles estão falando no plural. Isso nos chama a atenção, nós temos que parar aqui, assim como a nossa professora Kátia, que pregou. É bom, né, Kátia, lembrar ali dos... No plural eles estão falando aqui, ó. E edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ou seja, havia uma língua, um modo de falar, e aí esses homens se reuniram ali, naquele lugar, e eles propuseram algo no coração, dizendo, vamos criar uma cidade, vamos construir uma torre, e vamos fazer com que o nosso nome seja um nome conhecido. O que é o nome célebre? É o nome famoso. Nós queremos que o nosso nome seja conhecido. Nós queremos que o nosso nome seja famoso sobre a face dessa terra. E nós não sejamos espalhados. Mas qual era a ordem de Deus? A ordem de Deus, se nós formos ler lá um pouquinho antes, Deus tinha dito para Noé assim, para que eles povoassem a terra, sede fecundos, povoem essa terra. Mas só que aqui no coração desses homens, eles intentaram algo que não era a vontade de Deus. E por conta disso, por não intentarem fazer a vontade de Deus, Deus ele tem que intervir naquela situação em ter que separar ali aquelas línguas, aquelas pessoas passaram a não se entender mais, e o significado de Babel é confusão de línguas, ou seja, eles não conseguiam se entender. Mas aqui tem um princípio, porque Deus ele vai trazer um relato do que ele avaliou, porque no versículo 5, diz a palavra aqui, que então Deus desceu do céu, o Senhor desceu do céu. Deus ele quis ver o que estava acontecendo ali naquele encontro de homens e de mulheres, ali naquela região, e Deus foi ali para ver o que estava acontecendo. E aí o versículo 5 diz isso, né? Então Deus, o Senhor, desceu para ver a cidade e a torre
que os filhos dos homens edificavam. E é interessante que Deus ele traz um relato disso, que é o texto que nós lemos no versículo 6, no início aqui dessa mensagem. E a conclusão de Deus diante daquela reunião, daquele encontro, daquele desejo daqueles homens, do desejo do coração deles, Deus declara 4 coisas. Deus declara 4 coisas. Deus diz assim: o povo é um. Deus diz também assim: o povo, todos eles têm a mesma linguagem. A terceira coisa que Deus diz a respeito daquele encontro é que tudo aquilo que eles estavam se propondo a fazer era apenas o começo de algo muito maior que eles poderiam conquistar, que eles poderiam fazer. Em quarto, Deus diz assim, que não haveria restrição alguma, não haveria restrição nenhuma para tudo o que eles intentassem fazer no coração deles. Não haveria barreira, não haveria impedimento, não haveria nada que impedisse daqueles homens conquistar, avançar, progredir, crescer, prosperar. Nada seria impossível para eles. Mas isso me chama a atenção, porque muitas vezes a gente passa por esse texto e muitas vezes a gente não entende um princípio. E aqui é muito claro o que Deus está dizendo, e por causa disso Deus teve que intervir naquela situação. Mas o princípio se mantém. Ainda que Deus ele teve que intervir naquela situação, porque não era plano e propósito de Deus que esses homens se reunissem ali daquela forma e daquela maneira, o princípio se mantém. E muitas vezes nós não nos atentamos ao princípio que Deus traz aqui, que é o princípio da unidade. E o poder que a unidade gera quando nós decidimos não apenas falar a mesma linguagem, porque muitas vezes a gente entende que unidade é apenas falarmos a mesma língua. Não. Unidade é quando nós conseguimos nos comunicar e, unidos num propósito, realizamos alguma coisa. Então nós precisamos entender que existe um princípio de Deus aqui, para você e para mim, para nós vivermos como igreja. Mas só que olha que interessante, e aqui, Deus em nenhum momento ele diz que esse princípio da unidade, ele pode ser usado para a glória de Deus, mas esse princípio da unidade, ele pode ser usado não para a glória de Deus também. A gente pode usar o princípio da unidade para glorificar a Deus, mas a gente também pode usar o princípio da unidade para que o nosso nome seja conhecido. Porque era o que estava acontecendo na Torre de Babel. Era isso que estava acontecendo lá. Eles se uniram, porque eles falavam a mesma língua, eles se uniram e eles decidiram, nós vamos criar uma cidade, nós vamos fazer com que o nosso nome seja um nome famoso. E Deus disse, sabe o quê? Que eles iriam conseguir. Eles iriam conseguir. E aqui nós podemos parar para fazer algumas reflexões. Nem todo sucesso tem a bênção de Deus. Muitas vezes a gente associa o sucesso com a bênção de Deus, e nem sempre é assim. Muitas vezes a gente considera que só porque eu estou prosperando é porque Deus está comigo, e não necessariamente isso é verdade. Porque se nós entendemos o princípio da unidade, nós podemos unir com pessoas, nós podemos trabalhar, nós podemos criar planos, nós podemos criar projetos, nós podemos colocar a mão, trabalhar em unidade, na mesma direção, no mesmo propósito, no mesmo caminho. Sabe o que vai acontecer? Nós teremos êxito, mas não necessariamente isso seja a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas existe um princípio, e esse princípio ele é
imutável. E nós precisamos entender isso. Será que em muitos casos de sucesso que vemos hoje, e a gente vê muito isso nos dias de hoje, de fato não estão apenas aplicando o princípio da unidade, sem estar debaixo da vontade de Deus? Isso pode acontecer. Isso é um perigo. Porque o princípio da unidade, ele faz com que a gente conquiste, é algo que gera serviço, é algo que gera conquista, é algo que gera bênção, é algo que gera prosperidade, mas não necessariamente Deus está no negócio. Mas nós que estamos aqui como igreja, eu creio que nós podemos extrair aqui dessa palavra como nós podemos viver como igreja e de fato podermos aplicar o princípio da unidade nós como corpo e assim podermos não que o nosso nome seja conhecido, mas com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido através da sua igreja e assim possamos cumprir o propósito de Deus. Esse é o nosso desafio. Tanto é que Deus, por conta disso, do versículo 7, Deus ele teve que intervir. E aí Deus ele vai dizer assim: vinde, desçamos. Desçamos no plural. Deus ele é um Deus triuno. Deus ele é um Deus triuno. E aí Deus diz assim: confundamos a sua linguagem para que não entendam um ao outro. E é interessante isso, imagina aí, se você estivesse lá, naquele lugar onde eles estavam construindo a cidade, a torre, e aí Deus vê o intento do coração, que era um coração mau, e aí Deus ele envia as línguas, e aí um começa a falar japonês, outro começa a falar chinês, outro começa a falar coreano, outro começa a falar... Ninguém conseguiu se entender, não é assim? Até no inglês é difícil já muitas vezes a gente conseguir entender algumas coisas, que é uma língua até mais próxima da gente. Esses dias a gente estava indo para São Paulo, e a gente estava no carro e aí a gente foi fazer uma brincadeira com as crianças. Falei, vamos colocar as músicas que a gente ouve e vamos tentar achar em outra língua. Aí você pega lá, a gente colocou uma música em russo, você não entende nada. Aí a gente colocou a música em japonês, você não entende nada. Aí a gente colocou a música em italiano, aí até que deu para entender alguma coisinha, mas mesmo assim a gente não conseguiu compreender claramente aquilo. E Deus ele teve que fazer isso. Deus ele teve que confundir as línguas ali naquele momento, para que os homens não pudessem conquistar algo que eles estavam sonhando, e eles fariam isso, e eles conseguiriam isso, porque esse é o relato que o Senhor traz aqui. E o que me chama a atenção aqui na palavra do Senhor, nesse contexto, é que em diversos textos da Bíblia, Deus ele se manifesta ao homem, e normalmente ele fala em primeira pessoa do singular. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e Deus se manifesta assim. Mas nos momentos em que Deus vai realizar algo, me chamou a atenção que Deus ele não fala na primeira pessoa do singular. Deus ele fala na primeira pessoa do plural. Desçamos, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Desçamos e confundamos as línguas. Deus não falou na primeira pessoa do singular. Deus falou na primeira pessoa do plural. Ou seja, Deus não estava sozinho ali fazendo algo. Deus não estava sozinho na criação. O Espírito Santo estava lá, Jesus Cristo estava lá. A Trindade reunida. Porque Deus, ele é um Deus comunitário. E nós precisamos entender que viver o poder da unidade é nós pararmos de viver o eu e vivermos o nós. Nós precisamos entender isso. O Pai é visto no Filho. Jesus Cristo mesmo disse lá no livro de João: aquele que me vê, vê ao Pai.
Não tem como separar isso. Então, eu trouxe aqui assim, para nós entendermos, que o Pai é visto no Filho e no Espírito. O Filho é visto no Pai e no Espírito. E o Espírito é visto no Pai e no Filho. Deus é assim. E Deus criou você e eu para vivermos assim. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou assim. Mas muitas vezes nós não queremos viver assim. E nós precisamos despertar para isso. Porque se nós queremos viver como igreja, como corpo de Cristo, se nós queremos viver as bênçãos de Deus para nós, nós precisamos entender que o poder da unidade gera isso. O poder da unidade faz com que nós possamos desfrutar de algo poderoso que não vem de homens, que não vem do nosso serviço, que não vem do nosso trabalho humano, que não vem da nossa dedicação, mas que é algo que vem do alto para a igreja. É algo que vem do alto, que desce do alto para o corpo. É algo que vem de Cristo para a sua igreja, para abençoar a comunhão, para abençoar a unidade, para abençoar a união do seu povo. Nós precisamos entender isso. Nós podemos acessar isso. Nós podemos ter acesso à bênção do Senhor para nós. Então, somente se nós entendermos esse poder da unidade e vivermos isso nas nossas vidas. Então, nós precisamos buscar isso. E eu queria ler um texto com os irmãos também, é o segundo texto que nós vamos ler aqui nessa noite. E esse segundo texto é o Salmo 133. É um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos talvez esse texto, talvez você não conheça. Mas você vai ter a oportunidade de conhecer agora. E esse texto fala sobre a união da igreja. E eu quero ler com você, vamos ler juntos esse texto. Os irmãos estão entendendo até aqui a palavra do Senhor? É importante nós entendermos isso, irmãos. É um princípio poderoso do Senhor para nós. E nós podemos desfrutar de grandes coisas do Senhor para as nossas vidas. Salmo 133 diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e vida para sempre. Amém? Aqui quem escreve esse salmo foi Davi, rei de Israel, escritor de uma grande parte do livro de Salmos, que são expressões de adoração do coração de Davi, canções que Deus traz ali ao seu servo. E é interessante que Davi aqui nesse salmo, falando a respeito da unidade, falando a respeito da união do povo, do corpo de Cristo, ele vai dizer que é bom e agradável viver unidos os irmãos. E aí Davi, ele traz aqui dois comparativos, ele faz aqui duas comparações aqui nesse salmo, sobre a bênção de Deus que é derramada sobre a igreja, sobre aquelas pessoas que estão unidas. Deus ordena a sua bênção. Só que tem muita gente querendo ser abençoada sozinho. E a gente vê isso muito nos dias de hoje. E a gente fala muito no eu e a gente se esquece do nós. E normalmente isso é algo que nós precisamos corrigir. Corrigir na nossa fala, corrigir no nosso linguajar. Muitas vezes nós pecamos nisso. Porque nós nos esquecemos que a bênção do Senhor é derramada no meio da unidade, no meio do corpo, no meio do seu povo. E muitas vezes nós falamos assim apenas: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir as janelas do céu e derramar sobre você
bênção sem medida. Nós falamos muitas vezes no eu, mas nós precisamos começar a entender que a nossa caminhada aqui nessa terra não é para nós vivermos sozinhos, é para nós vivermos como um corpo. E a bênção de Deus é derramada no meio do corpo. A bênção do Senhor é derramada no meio de nós. E é algo que é produzido. A bênção do Senhor, ela é derramada por conta de uma ação da igreja, que muitas vezes nós não compreendemos. A bênção é derramada por uma ação da igreja. E que ação é essa? Quando nós estamos unidos. Quando nós vivemos unidade. Quando nós entendemos que a unidade da igreja vai liberar sobre nós a bênção de Deus. Mas a gente só quer a bênção para nós. A gente não quer compartilhar a bênção. E nós precisamos entender isso. E Davi aqui ele traz 2 exemplos, nos mostrando que essa bênção não é algo que nós conquistamos com o nosso esforço, não é algo que nós conquistamos com o nosso braço, porque ele vai dizer assim, que a bênção do Senhor aqui nesse salmo, que é gerada por meio da unidade, é importante você entender isso, a bênção é gerada por meio da unidade da igreja. E ele vai dizer assim, que essa bênção, ela é como o óleo que vem do alto, que desce sobre a cabeça. E aqui não tem como nós não lembrarmos do que aconteceu com Davi, porque Davi ele foi ungido a rei de Israel. E o que aconteceu? Se você lembra desse texto lá em 1 Samuel, ali quando Deus fala para Samuel ir lá na casa de Jessé, porque Deus iria ungir um rei ali. E aí a gente sabe o que acontece, Samuel ele começa a olhar para os filhos ali de Jessé, ele fala, olha, deve ser esse aqui, que esse aqui é forte, esse aqui é valente, esse aqui é poderoso. E aí Deus fala para ele, não se atente para a aparência. Eu conheço o coração, eu sondo o coração, eu sei a intenção, eu sei o que está no coração do homem. E aí, a gente sabe o que acontece, e aí vem Davi, que tinha sido esquecido pelos seus irmãos, pelo seu pai, estava lá no campo, e aí acabou os filhos, e aí ele fala assim, Samuel, cadê? Tem mais alguém? Deus falou que não é nenhum desses, tem mais alguém? Ele falou, não, tem um irmão nosso que está lá no campo, então vai buscar ele, enquanto isso a gente não vai comer. E aí quando ele vem, Deus fala com Samuel, que era Davi, e aí o que acontece? Davi se ajoelha, e aí Samuel ele pega o óleo, e ele derrama do alto sobre a cabeça de Davi. Ou seja, a bênção de Deus, a unção de Deus sendo derramada sobre a vida de Davi. E o que Davi está dizendo é que quando nós vivemos em unidade, é como a bênção de Deus sendo derramada como um óleo da unção. O mesmo óleo da unção que ungiu a vida dele para cumprir um propósito, que era reinar Israel, é da mesma maneira que ele está dizendo que a bênção do Senhor derramada quando nós vivemos em unidade. Mas muitas vezes nós não queremos essa bênção, porque a gente só quer a bênção para mim. A gente não quer a bênção da unidade do corpo. E Davi está dizendo isso, olha, nós só vamos acessar a bênção de Deus, que é derramada do alto, que não é produzida por esforço humano, por capacitação humana, por esforço nenhum, querido. Nós não vamos conseguir. Mas se nós nos unirmos, se nós entendermos o poder da unidade que está sobre a nossa vida, que assim como nós compartilhamos aqui na pregação número 2, que é o desejo e a oração de Jesus, que nós vivamos em unidade. E se nós entendermos isso e começarmos a viver em unidade, querido, a bênção do Senhor nos alcançará. Deus nos alcançará com a sua bênção, porque não é algo que nós podemos acessar se nós não entendermos um princípio. E o princípio é, nós precisamos estar unidos. Nós só vamos conseguir acessar essa bênção que Deus derrama do alto, sobre a nossa cabeça, se nós entendermos o poder da unidade, se nós decidirmos
andar em unidade. É um esforço nosso fazermos isso. E o segundo exemplo que Davi traz aqui, ele vai dizer assim, que essa bênção de Deus, ela é como orvalho que desce. É como orvalho que desce do Hermon e desce sobre os montes, e é o versículo 3, e ali o Senhor ordena a sua bênção. E aí fica a questão, o que é o orvalho? O que é o orvalho? Davi também conhecia sobre isso, porque ele era pastor de ovelhas, ele caminhava ali na região de Israel, lá com as suas ovelhas, e o orvalho nada mais é do que um fenômeno que acontece, onde a umidade presente no ar se condensa por um processo chamado precipitação. E assim, através do contato com superfícies mais frias, essa umidade se transforma em pequenas gotas. O orvalho é uma umidade que sobe, que ela evapora, e aí em determinado momento ela cai sobre a terra. Isso é interessante. Tem muita gente que acha que orvalho é chuva, e orvalho não é chuva. Orvalho é orvalho, chuva é chuva. E é importante a gente falar isso, por quê? Porque aqui existe também um princípio para nós. Porque ele está falando do orvalho que desce. Só que para o orvalho descer, primeiro precisa subir a umidade. E o que eu entendi aqui? Que a umidade é a igreja. Cada um de nós é uma gotinha. Você é uma gotinha, eu sou uma gotinha. Gotinhas isoladas são apenas gotas. Mas quando nós entendemos que uma gotinha junto com a outra, e com a outra, e com a outra, sabe o que vai acontecer? Nós vamos formar a umidade. Não é unidade, unidade e umidade, Até fica aí, Umidade, unidade. E aí o que acontece? Essa gotinha sobe, e ela desce como orvalho. Sabe, querido? Nós não temos poder de produzir orvalho, mas nós temos o poder de produzir a unidade. Ou seja, a umidade do orvalho. Quem produz o orvalho é Deus. O orvalho ele desce para regar a terra. E nós sabemos o que o orvalho faz. O orvalho ele rega as plantas. Ele produz vida. O orvalho ele faz com que as plantas troquem o gás carbônico que elas absorvem do ar para algo melhor, mas nós não podemos produzir orvalho. O orvalho desce, porque é um fenômeno da natureza. E trazendo isso para essa mensagem, para essa ministração aqui, como eu disse para vocês, cada um de nós é uma gotinha. Gotinhas isoladas não produzem umidade, mas se nós nos unirmos em unidade, essas gotinhas passam a ser umidade, e é algo que vai subir, e aí Deus produzirá o orvalho, e descerá sobre a terra, trazendo fruto, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo a bênção de Deus para nós. Quando nós entendermos o poder da unidade. E aqui é interessante, no Salmo 103, versículo 3, ele vai dizer assim, a bênção do Senhor. Ele não fala no plural, as bênçãos do Senhor, ele fala a bênção do Senhor. Deus tem uma bênção para o seu corpo. Deus tem uma bênção para o seu povo. E nós precisamos acessar essa bênção. E como fazemos isso? Por meio da unidade. Provérbios 10, versículo 22 vai dizer assim, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Então, irmãos, nós precisamos entender que existe um poder na unidade, e nós podemos desfrutar disso. E o último texto
que nós vamos ler aqui está em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11. E nós já vamos nos preparar para encerrar. Atos 2, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém? Os irmãos acharam? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão ali falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? A primeira verdade que nós podemos ver nesse texto a respeito da unidade, versículo 1. Lucas, quando escreve, ele vai dizer assim, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos. Não tinha ninguém de fora. Todos estavam ali. Todos é completo, é um. Juntos, unidos, reunidos, num propósito, em obediência. Porque Jesus Cristo havia dado uma ordem para eles. Não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder. Não saiam de Jerusalém. E aí, diz que muitos deles estavam ali, na verdade, todos os que o Espírito Santo queria que estivessem ali, eles estavam. Aproximadamente em torno de 120 pessoas estavam ali naquele cenáculo. E aí, algo que me chama a atenção, que diz assim, de repente. Repita assim comigo, de repente. Querido, olha que interessante. De repente. Não foi no momento que eu determinei, não foi no momento que o irmão A determinou, que o irmão B determinou, foi no de repente. E sabe o que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos entender que a nossa parte nós precisamos fazer. E qual é a nossa parte? Unidade. A nossa parte é obedecermos à ordem de Jesus. A nossa parte é darmos ouvido ao clamor de Jesus lá em João 17, dizendo: Pai, eu quero que ele seja um como eu sou contigo. A nossa parte é obedecermos o que Jesus disse: sejam um. A nossa parte é entendermos o poder da unidade sobre a nossa vida. A nossa parte é essa, de nós nos dedicarmos para preservar a unidade de Cristo no meio da sua igreja. A nossa parte é essa. Nós não temos o poder de produzir o poder do Espírito Santo. Mas sabe, querido, o que eu quero te dizer? Se nós estivermos em unidade, sabe o que vai acontecer?
de repente algo vai acontecer. De repente algo vai acontecer. Talvez eles não estavam esperando que acontecesse alguma coisa, eles sabiam que ia acontecer algo. Porque Jesus Cristo disse lá em Atos 1:8 para eles: não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder. E eles estavam lá esperando. E eles estavam lá cantando. E eles estavam lá juntos, unidos, caminhando. E nessa unidade, sabe o que aconteceu? Veio o de repente. E é isso que vai acontecer com você e comigo. Nós não poderemos produzir o de repente, mas nós podemos lutar pela unidade. E se nós lutarmos pela unidade, o de repente vem. O de repente do Senhor vem sobre a igreja. E Ele vai pegar não apenas a mim, não apenas a você, mas Ele vai pegar a nós, Ele vai pegar toda a igreja sem exceção, jovens, velhos, crianças, todos serão cheios, todos serão tocados, todos serão revestidos do poder, todos serão curados, todos serão derramados de um poder grandioso da parte de Deus. Mas esse poder não vem com algo que é produzido por mãos humanas. O de repente cabe a Deus, o de repente cabe a Ele, tão somente a Ele. Nós não podemos produzir o de repente, nós podemos produzir a unidade. É o que nós podemos fazer, irmãos. Se nós entendermos isso, irmãos, se nós entendermos isso, nós vamos desfrutar desse poder de Deus. Nós vamos desfrutar desse poder de Deus. É o de repente de Deus para nós. É o de repente de Deus para nós. Nós não podemos nos esquecer disso. O que cabe a você e a mim, o que cabe a nós, é lutarmos para preservar a unidade. O de repente cabe a Deus. De repente é dele. E aí o que é interessante que no verso 2 vai dizer assim: de repente veio do céu um som veio do céu, e esse som era o Espírito Santo vindo sobre aqueles homens que entenderam o que Jesus Cristo disse, que entenderam as palavras de Jesus, que entenderam o poder da unidade da igreja, do corpo. E esse de repente pode ser agora, pode ser lá na sua casa, que vai pegar todos nós, pode ser em qualquer momento, de repente virá, e nós precisamos preservar a unidade. E aí diz no verso 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas um, não foi apenas outro, foi todos os que estavam lá, porque Deus, Ele é o Deus do todos. Deus, Ele não é o Deus apenas de um. Deus, Ele é o Deus da igreja. Deus, Ele é o Deus de nós. E Ele pegou a todos, sem exceção, e encheu a vida de todos ali. E foi algo tão poderoso, que veio sobre a vida deles, que eles começaram a falar em novas línguas, em outras línguas. E aí não tem como a gente não lembrar lá de Babel, porque as línguas em Babel vieram para trazer confusão, mas as línguas aqui derramadas pelo Espírito são as línguas da unidade, são as línguas geradas pelo poder do Espírito, são as línguas geradas para trazer unidade, são as línguas geradas para a proclamação do Evangelho, são as línguas geradas que as pessoas vão ouvir as grandezas de Deus para cumprir o plano e o propósito de Deus. Nós não queremos as línguas, nós não queremos nos unir para cumprirmos o nosso próprio objetivo. Nós não queremos nos unir para que o nosso nome seja conhecido. Não, nós queremos nos unir para que o nome de Cristo seja conhecido. E quando nós fazemos isso, de repente do Senhor vem, o Espírito Santo desce, pega todos, sem exceção, e todos são cheios, e eles começam a falar em novas línguas. E aí no versículo 6, eu quero que você se atente a isso. Não sei se na sua Bíblia está assim, na minha Bíblia está assim. No versículo 6 vai dizer assim, abre aí, Karen, por favor, aqui.
Nós vamos ler juntos. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, repita assim, aquela voz. Ele não falou várias vozes. Tinham várias pessoas lá falando em novas línguas, certo? O Espírito Santo desceu, pegou a todos, mas aí no versículo 6 ele diz assim, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, que voz é essa? É a voz do Espírito Santo se manifestando no meio da igreja. Não era a voz de pessoas, era a própria voz do Espírito Santo sendo falada através do seu corpo, através da sua igreja. É isso que nós precisamos entender. Nós não temos uma mensagem, nós não temos uma voz. Se nós entendermos isso, nós vamos permitir que o Espírito Santo fale através de nós. Tem muitas vezes que a gente fala assim, não, eu tenho uma mensagem de Deus. Não, se nem Jesus falava isso, irmãos. Jesus falava assim, as palavras que eu falo para vocês, eu não falo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu recebi do Pai. E muitas vezes a gente vem aqui na nossa soberba, e eu falo que eu já falei isso muitas vezes. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não! Essa palavra não é nossa, essa palavra é do Senhor para nós. Quando nós falarmos que as pessoas possam ouvir o som do Espírito, que quando nós falarmos as pessoas possam ouvir o som do Espírito, que quando nós falarmos as pessoas possam ouvir essa voz do Espírito, que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Espírito, que não seja a nossa voz, mas que seja a voz do Espírito, sendo falada por meio da sua igreja. E aí ele fala isso, aquela voz. E aí nós sabemos o que aconteceu. Eles falando ali, até o pastor Jorge, que não está aqui, ele sempre fala isso. A gente não sabe se o milagre era eles falarem em outras línguas ou as pessoas interpretarem na língua deles. Sabe, querido? Não importa. O importante é que, quando a igreja está unida em unidade, Deus opera milagre. Deus faz. Tem uma canção, eu estava ouvindo um podcast ontem, e eu já estou finalizando aqui a mensagem, e ele estava falando sobre uma canção. Ele falava sobre a música Caminho no Deserto. A gente canta aqui essa música na igreja. E ele fala que a tradução do português se perdeu muito o sentido. Porque nós estamos falando aqui de unidade, de línguas, traduções e assim por diante. O poliglota Maurício que está ali, depois pode ajudar a gente nisso. E essa música ela foi traduzida no original, o título da música é Waymaker. Waymaker quer dizer aquele que faz caminhos, fazedor de caminhos. Falei certo, Mal? O Jonatas, aí os mestres do inglês. É isso, né? Cadê o Maurício? Não estou vendo ele aqui. Glória a Deus. Fazedor de caminhos. Tem muita diferença de fazer caminhos de fazer caminho no deserto. E aí ele estava falando do contexto espiritual disso. Porque Deus, ele faz caminhos. E aí eu me lembrei na hora, porque tinha um irmão lá da nossa igreja em São Paulo, que é o presbítero Deroaldo, e ele falava algo que eu não conseguia compreender, e hoje, baseado nessa palavra, eu consegui compreender. Ele falava assim, irmão, na pregação dele, um irmãozinho muito de Deus, presbítero Deroaldo, e ele falava assim, irmãos, Deus abre porta onde não tem parede. E eu não conseguia entender isso. Como? Porque na nossa mente humana, o que a gente pensa? Para ter parede, eu preciso de uma porta. Para ter porta, eu preciso de uma parede, não é assim? A gente faz uma casa. Você não vai colocar uma porta, né, os irmãos da construção aí, quem está aí da construção? Né? A gente não vai colocar uma porta se não tiver uma parede. E uma aberturinha lá, não é isso? A gente não vai colocar uma janela se não tiver um espacinho em algum lugar, porque a nossa mente é assim, mas Deus ele faz caminhos. Ele coloca a porta onde não tem parede, ele coloca a parede onde não tem casa, ele coloca a janela onde não tem porta, porque a gente não consegue compreender os caminhos do Senhor. Deus faz grandes coisas.
tão somente, para a gente poder acessar esse sobrenatural de Deus para a nossa vida como igreja, tão somente o que nós precisamos entender: unidade. Se nós entendermos esse princípio, irmãos, nós vamos desfrutar algo poderoso da parte de Deus. Porque Deus, Ele faz caminhos. Os caminhos nossos são caminhos de morte, mas os caminhos do Senhor são caminhos de vida. O Senhor, Ele faz caminhos. Talvez você não está conseguindo compreender os caminhos que o Senhor está trilhando para você, mas saiba, se você entende o seu papel como igreja, está se unindo aqui conosco em unidade, no corpo de Cristo, entendendo a importância de não andar sozinho, de vivermos unidos os irmãos, o de repente virá, os caminhos se aplanarão, o Senhor fará milagres, nós veremos o óleo da unção sendo derramado, nós veremos o orvalho caindo, nós veremos um som que vem do céu sendo ouvido. Nós precisamos crer nisso. Sabe, querido, para encerrar aqui, o Espírito Santo já foi dado, o Espírito Santo já foi derramado sobre nós. A ordem de Cristo é clara: ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é clara. Por que nós queremos viver esse poder de Deus? Por que nós queremos essa unidade? Apenas para benefício próprio, para que nosso nome seja glorificado, para que nosso nome seja conhecido, ou para fazer o nome de Deus ser conhecido e glorificado? O poder está aí. O poder da unidade está disponível para todos. Tanto para aquele que conhece a Cristo, como para aquele que não conhece. Cabe a nós decidirmos se nós vamos usar esse poder para a glória de Deus ou para a nossa própria glória humana. Eu espero em Deus, e a minha oração nessa noite é que nós possamos compreender essa palavra, e que o Espírito Santo possa falar no seu coração e no meu coração, no nosso coração como igreja, para que nós possamos sair daqui entendendo que existe um poder na unidade. E se nós vivermos isso, nós acessaremos o poder de Deus sobre nós. E isso fará com que vidas sejam salvas, nós possamos avançar sobre a face dessa terra como exército de Deus, e assim possamos fazer com que o nome de Cristo seja conhecido e glorificado através da sua igreja e do seu corpo, porque apenas somos isso, corpo de Cristo. Para concluir aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o corpo, ele está olhando ali o cenário da igreja que está enfrentando lutas, perseguições. E eu acredito que talvez a maior expressão da manifestação de Deus e as ilustrações a respeito da vida de Deus no corpo, é o corpo de Cristo. Porque o corpo nós temos uma cabeça e temos os membros. Agora imagina, se você corta a cabeça do corpo, o corpo morre. O corpo sem a cabeça não funciona. Nós precisamos da cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo. Cristo dá as ordens, nós obedecemos. Se nós entendermos o que Jesus Cristo disse, para andarmos em unidade, para vivermos o melhor de Deus na nossa vida, recebermos as direções da cabeça e podermos colocar isso no corpo e sermos os pés de Jesus andando sobre essa terra e ser as mãos de Jesus tocando nos enfermos e eles serem curados, nós vamos ver muitos milagres de Deus. Então, irmão e irmã, vamos nos unir. Vamos nos unir. O que cabe a você e a mim nessa noite é isso.